O título da mensagem é A Bíblia e a Bebida Alcoólica. Efésios capítulo 5, versículo 18: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Indagamos que postura o cristão deve tomar diante das bebidas alcoólicas. Como deve se conduzir? De um lado, alguns acham-se que na Bíblia há muitos textos que parecem incentivar a abstinência. Mas, por outro lado, há trechos em que Jesus transformou água em vinho, bebeu vinho, etc. Então fazem a pergunta: qual é o ensino das Escrituras ou da Bíblia acerca do uso do álcool? Em muitas culturas, o consumo de bebidas alcoólicas tornou-se comum, incorporado ao dia a dia e visto como algo natural. Aquela expressão que você conhece, dois homens que se encontram na rua e um diz para o outro: vamos matar o bicho? A expressão pode ser desconhecida para muitos, mas para uma pessoa que está afeita ao uso da bebida alcoólica, nos bares, essa expressão é muito conhecida. E o vinho entre os judeus é um sinônimo de alegria, presente em festas e comemorações. O vinho referido na Bíblia é o vinho alcoólico, como conhecemos hoje? É a pergunta que algumas pessoas fazem. O cristão pode consumi-lo desde que moderadamente? Queremos dizer que o vinho é um perigo desde o início. O que vemos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que a bebida alcoólica trouxe maldição desde que foi criada pelo homem. A primeira ocorrência da embriaguez na história da humanidade resultou em uma crise familiar. Noé plantou uma vinha que deu vinho, ficou bêbado dentro da sua tenda e tirou a sua roupa. Seu filho mais novo, Cã, viu o acontecido e anunciou aos outros. Seus irmãos cobriram o pai sem ver a sua nudez. Quando o pai ficou sóbrio, amaldiçoou a Cã e sua descendência. Esta referência bíblica está em Gênesis, capítulo 9, versículos 20 a 25. Então, olhando a Bíblia, já vamos anotar que o primeiro caso de desenlace de problemas no lar se deu motivado pela bebida alcoólica, se bem que Noé não sabia o efeito que causava a bebida resultante da uva. É certo que a bebida alcoólica leva a pessoa para fazer o que jamais faria se ela estivesse sóbria. Quando as filhas de Ló, outro caso relatado logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, quando estas jovens desejaram ter filho do seu próprio pai, elas o embriagaram para tirar-lhe o domínio próprio e tiveram relações sexuais incestuosas com ele. Gênesis 19, versículo 30 a 36. E a geração de Ló, com suas filhas, foi amaldiçoada. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 23 e versículo 3. É significativo que os primeiros registros de embriaguez na Bíblia tenham resultado em maldição. Então queremos dizer a você, meu ouvinte, se eventualmente você é pessoa dedicada ao álcool, os perigos do álcool estão bem anotados na Bíblia Sagrada. A bebida alcoólica tira a sensatez, tira a sabedoria,
É o que nós lemos em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. No livro de Oséias, profeta, capítulo 4, versículos 11 e 12, nós lemos: a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e se prostituem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Aí está um problema envolvido com a bebida alcoólica. O sábio mostra-nos que há um perigo no vinho e que ele é enganador, isto é, o vinho é enganador. A palavra álcool é de origem árabe e significa sutil, uma coisa que não se percebe o perigo a primeira vez, mas vai gradualmente aumentando a tal ponto que a pessoa se torna viciado. Talvez esta palavra seja um pouco pesada e alguém não gosta de ouvir, mas é uma realidade. Então, atualmente, cerca de 14% da população mundial é alcoólatra. Agora, considere que a população mundial está mais ou menos na casa dos 7 bilhões e meio de pessoas. Olha o mal que causa o álcool para esse número avultado de pessoas de todas as nacionalidades no mundo inteiro. O álcool é uma droga subestimada, pois nossa cultura o vê como parte integrante de uma vida normal. O alcoolismo geralmente se instala sutilmente, fazendo jus ao seu significado, e a tolerância física induz a um aumento da dose ingerida. E sob o efeito da bebida alcoólica, o homem perde o seu bom senso, a sua vigilância. E mais um caso registrado numa família, a família do rei, que quero relatar como aviso solene da parte da Bíblia para os que vão se chegando à bebida alcoólica como se fosse algo comum. Um dos filhos do rei Davi, Absalão, quando decidiu matar seu meio-irmão, Aminon, aproveitou o momento em que ele estava bebendo para fazê-lo. Está em 2º livro de Samuel, capítulo 13, versículo 28. Veja então que recurso tomou Absalão para matar o seu irmão, mas aproveitou um momento em que ele estava fora de si, embriagado. Outro caso que a Bíblia apresenta é o rei babilônico Belsazar. Foi morto e seu reino foi tomado numa noite em que ele promoveu um banquete para os seus líderes e beberam à vontade. E quando já estavam sob o efeito do álcool, a sua irreverência contra Deus se manifestou, mandando que buscassem os vasos sagrados que haviam sido tirados do templo de Jerusalém, numa derrota militar pelo seu pai, Nabucodonosor. Agora ele mandou com aqueles vasos sagrados beberem naquela orgia com suas mulheres prostitutas, e logo em seguida veio o juízo de Deus, escrevendo uma mão sem braço na parede: pesado foste na balança e achado em falta. Naquela mesma noite, esse rei Belsazar, que se deixou dominar pela bebida alcoólica, foi morto, e seu exército foi derrotado pelos medo-persas que já estavam invadindo a cidade de Babilônia. Então a bebida alcoólica tirou-lhes a vigilância e permitiu ao inimigo invadir o seu reino. E quero dizer mais. Hoje o governo procura pôr imposições para não haver
motoristas bêbados, colocando meios de averiguar até quanto foi a ingestão de bebida alcoólica, mas isso pouco tem adiantado. E o que nós vemos em resultado do consumo da bebida alcoólica? Afogamentos, 64%, atropelamentos, 53%, homicídios, 52%, acidentes de carros, 51%, quedas fatais, 36%, suicídios, 36%. E a bebida trará pobreza ao que a consome regularmente, pois o alcoólatra gasta tudo no seu vício. É o que nós lemos em Provérbios capítulo 23, versículos 20 a 21. Diz o texto bíblico: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Aquele que começa a beber não consegue parar, e as consequências serão terríveis. Ele se machuca e não percebe, fala coisas sem domínio, perde o controle das suas emoções, busca relacionamentos indecentes, acordará depois com terríveis perturbações, mas isso não o impedirá de tornar a buscar a bebida alcoólica. E o livro de Provérbios, capítulo 23, versículos 29 a 35, marque bem esses textos que estamos citando. Diz assim: para quem são os ais? Ais. Por que você diz ai? Porque você está se contorcendo de dor. E o escritor está perguntando: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como o escorpião morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Repetindo, Provérbios 23, 29 a 35. O que a Bíblia recomenda? A Bíblia nos orienta a evitarmos a bebedeira e a companhia das pessoas que bebem. As más conversações corrompem os bons costumes. Os textos bíblicos, em sua maioria, referem-se ao consumo exagerado da bebida, mas algumas pessoas eram proibidas pela Escritura a ingerirem qualquer quantidade de líquido, dada a sua condição de consagração a Deus. Era o caso dos levitas. Levítico capítulo 10, versículo 9 a 11. Hoje muitos gostam de se chamar levitas. Estarão eles isentos da bebida alcoólica, como os levitas verdadeiros? Dos nazireus. Nazireu era um voto que os pais faziam pelo filho para que não provasse vinho durante toda a sua vida. E nós notamos então em Juízes capítulo 13, versículos 4 a 7, essa recomendação, como também em Números capítulo 6, versículo 3. E no Novo Testamento, o que diz a Bíblia? Dá um conselho para os presbíteros. Olha aí, meu irmão, para os anciãos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 3. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio,
honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, e Tito, capítulo 1, versículo 7. E os diáconos? Capítulo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Também faz recomendações aos diáconos que se movimentam nas igrejas para a boa ordem do templo, precisam estar com a sua mente bem lúcida para exercer o seu cargo com fidelidade, como a Bíblia manda. Era requisitado a moderação no uso desta bebida. Os beberrões estão na lista das pessoas que não entrarão no céu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e Gálatas 5, versículo 21, dando-nos um claro testemunho que este tipo de comportamento não agrada a Deus, que é santo. Então alguém pode perguntar, e se beber só um copo? Algumas razões são apresentadas nas Escrituras para evitar até mesmo o uso moderado de bebidas alcoólicas. Por quê? Você perguntará. Por causa do testemunho. O cristão deve evitar fazer algo que prejudique a fé do irmão mais fraco. Imagine um crente vai entrar num restaurante ou num bar para beber uma água, refresco, encontra lá o irmão com seu copinho de bebida alcoólica, o que ele vai fazer? Vai ficar mais fraco ainda. Se um novo convertido vê alguém que ele considera mais maduro na fé do que ele, ingerindo bebida alcoólica, pode ser influenciado também a fazê-lo. Pessoas que consumiram este tipo de bebida antes de se converterem podem ser levadas a pensar que não há problema em continuarem a fazê-lo. Um adolescente que vê seu pai ou algum cristão maduro consumindo bebida alcoólica, ainda que moderadamente, pode começar a imitá-lo e perder o controle. E quantas vezes o pai, como inicia o filho na bebida alcoólica, parece bonito, às vezes põe o copo, até obriga o filho a beber um pouco. Você precisa ser homem, meu filho. E depois quer segurar e não tem mais jeito, porque o menino já entrou na bebida alcoólica, depois da bebida alcoólica vem as drogas, e aí é o que acontece em muitas famílias. A tristeza domina porque não tem mais controle. Então aí está. A Bíblia recomenda em Mateus 18, 6, não faça nada que tropece uma criança, um pequenino. Muitas vezes a pessoa começa a beber dizendo, eu bebo socialmente, e depois se torna um alcoólatra por não se dominar. Então, meu prezado irmão, fica aqui o conselho da palavra de Deus para você, e tomara que você seja a pessoa que diga, olha, essa mensagem para mim não tem direção, porque eu sou uma pessoa que tenho autodomínio, graças a Deus, não ponho bebida alcoólica nos meus lábios. Que Deus abençoe você, que seja assim, sempre.